Olá, meus irmãos. Estávamos ausentes quase 3 dias, mas vamos dar sequência com o nosso estudo sobre o Catecismo Maior de Westminster. Muito rico, onde os nossos documentos da Igreja se apoiaram. O Estatuto, o regulamento que nós temos. A sétima pergunta que poderemos tratar hoje é: quem é Deus? Os 120 teólogos e outros que trabalharam responderam o seguinte: Deus é Espírito, em si e por si infinito em seu ser. Glória, bem-aventurança e perfeição todo suficiente, eterno, imutável, insondável, omnipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Só nesta pergunta nós vamos encontrar dois atributos. Atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Aqui, muitas vezes, meus irmãos, nas nossas cidades, vemos igrejas focadas excessivamente no visível. Grandes templos, vestes luxuosas, ou a ostentação de riquezas como prova de bênção. Mas quando o catecismo diz que Deus é Espírito, ele rediciona o foco. A validade de uma igreja, tanto em Luanda, Huambo, Benguela, Lubango, não deve ser medida pelo brilho, mas pela sinceridade da adoração, em verdade e em espírito. E isso nos protege de seguir líderes que priorizam o ter em vez do ser santo. Em Angola é comum a mistura de práticas cristãs com rituais que buscam proteção, alguns dizem até sortes, fora das escrituras, aquilo que nós chamamos o sincretismo religioso. E para dizer, se Deus é infinito em sabedoria e santidade, Ele não precisa de ajudas externas ou de rituais mágicos para agir. A igreja é chamada a confiar que a sabedoria de Deus é superior a qualquer tradição que contradiga o Evangelho. A santidade de Deus exige uma igreja separada de práticas que geram medo e dependência de profetas falsos ou curandeiros. Um dos grandes desafios da nossa realidade é a exploração financeira de fiéis humildes em troca de promessas de milagres. Se Deus é suficiente, como nós encontramos na resposta a quem é Deus, Ele não vende os seus milagres. Ele é dono de tudo que nós temos. A igreja angolana deve ser um lugar onde o Evangelho é anunciado de graça, lembrando que a maior riqueza que Deus oferece é Ele mesmo. Ele é a própria oferta para nós. A sua graça, a sua presença e não apenas a resolução de problemas financeiros imediatos. A igreja tem um papel fundamental na coesão social e na paz. A igreja deve ser a voz que clama pelos pobres, marginalizados,
refletindo a justiça de Deus, não extorquir só a vida dos fiéis. Nenhum país com feridas históricas de conflitos viveu como Angola. Tivemos momentos difíceis e hoje temos a paz. Por isso é que a igreja deve ser um lugar de ajudar as pessoas, exercendo a paciência, o perdão que Deus nos oferece, tal como Cristo ofereceu na cruz. Não podemos ter igrejas que promovam divisões, mas sim igrejas que os seus líderes transmitem a paz e a reconciliação. Meus irmãos, para a igreja angolana ser verdadeiramente relevante, ela precisa olhar menos para os modelos de sucesso, importados ou superficiais, e olhar mais para a natureza de Deus, porque Deus é imutável, a sua palavra não muda para se adaptar às conveniências, mas nós somos chamados para anunciar que realmente nós temos um Deus Todo-Poderoso. Agora, meu irmão, na sua comunidade local, você sente que a glória de Deus é o foco principal, ou o foco principal é exibição de bens materiais e competições que não tem nada a ver com o Senhor? A tua atenção deve estar em Cristo, ao Deus verdadeiro, que nós realmente anunciamos nesse catecismo, que diz que Deus é Espírito, Ele é que merece toda a glória, toda a honra, nenhum homem merece. Que o Senhor continue sempre a vos abençoar. Amanhã falaremos da 8ª pergunta do Catecismo Maior.